Durante a entrevista hoje, Auriverde Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro rompe o silêncio e rasga o verbo com o ministro Luiz Roberto Barroso do STF, que agora está dando um de governador de estado, e obrigou o uso de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo. Veja o vídeo com Bolsonaro e, em seguida, Augusto Nunes comentando o assunto e soltando os cachorros para cima desses ditadores do STF. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Cada um tem a sua opinião. O Tarcísio tem a dele, o tocante à Câmara, eu tenho a minha, tá? E não é por causa disso que nós temos alguma diferença, a gente vai brigar. Eu vou brigar com o Tarcísio por causa disso. A minha opinião é não ter Câmara. O Tarcísio é ter. E a sociedade de São Paulo que faça o julgamento. Agora, não crucifique o Tarcísio por causa dessa opinião dele. Opinião não, passou a ser ação, né? Agora, pior do que isso tudo, né? Pior do que a minha opinião, pior do que a opinião do Tarcísio, é o ministro Barroso determinar que São Paulo tenha Câmara. Ué, girou agora governador? O ministro presidente do Supremo Tribunal Federal virou governador agora. Já está errado. Menos errado teria se determinar o Brasil todo. Por que só São Paulo? Essa interferência atrapalham. É a mesma coisa do ministro Fachin. Decidiu, por causa da pandemia, que a Polícia Militar não podia subir comunidades. E até hoje está valendo a DPF dele. Augusto. Os editorialistas, os editoriais agora dos jornais, exigem a demissão do Derrite, do secretário de Segurança Pública. Pois eu exijo aqui a demissão do editorialista. Também tenho o direito de fazer isso. E a minha recomendação é muito melhora o jornal e tem mais lógica. Quem é o editorialista para para exigir a demissão de um secretário competente? O Derrite está combatendo com o governo de São Paulo, em nome do governo de São Paulo, para valer o PCC. São Paulo abriga uma parte imensa da população carcerária porque é o único estado que constrói presídios. E o ministro da Justiça não consegue nem construir os muros que ele prometeu para aqueles presídios de segurança máxima que o cara sai pela porta da frente, né? Tem o caminho já pronto, ali tá pavimentado para ir embora. Agora é o seguinte, é um problema estadual, o governador Tarcísio deveria ter dito isso, deveria ter dito. A imprensa deveria ter um pouco mais de vergonha, a imprensa estatizada, e fazer o que nós vamos fazer. Vamos acompanhar o trabalho da polícia e ver quais os casos resolvidos por dia que não são noticiados. É sim um caso isolado, ou joga-se alguém de uma ponte todo dia. Claro que é caso isolado. Agora, quem é? Isso aí é um problema que é a combustão espontânea, né? Começa com alguém sendo arremessado de uma ponte. Quem é a pessoa? Como é essa ponte? Qual é a altura? O que aconteceu antes? Etc, etc. A gente não fica sabendo quem é a pessoa. É um rapaz negro. É um jovem. Aí você puxa a capivara e você percebe que não é bem assim. Quem não se queixa da ação policial são os moradores. Esses estão satisfeitos com a política mais dura da polícia paulista. E fica o jornal dando todo o endosso aos ministros que se manifestam sobre isso, sempre contra alguém que não é a favor do Lula. E os jornais agora estão querendo montar governo, pois não montam uma redação. Não consegue botar um editorialista que saiba escrever, vai montar um governo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, admitiu que o inquérito das fake news é incomum. Numa conversa com jornalistas que participam da cobertura diária do Judiciário,
O ministro rebateu as críticas de que as investigações, iniciadas em 2019, estão demoradas e afirmou que o surgimento de novos fatos deve fazer com que a conclusão do inquérito se estenda durante 2025. Abre aspas. Falei com Alexandre de Moraes há um mês. Era previsto que até o fim deste ano todo o material estaria na Procuradoria-Geral da República e ano que vem chegaria ao fim. De fato, está na PGR, mas mesmo que o Procurador-Geral da República faça denúncias ou arquivamentos no início do ano, ainda vai ter muita quantidade de água passando debaixo dessa ponte. Fecha aspas. Segundo Barroso, o Brasil retomou a normalidade constitucional, mas a pacificação plena, segundo o ministro, ainda não foi atingida por envolver agentes públicos processados criminalmente. Na conversa, Barroso fez uma previsão. Abro aspas novamente para o ministro. Com a perspectiva de que as denúncias apresentadas pelo STF e a PGR se transformem em ações penais, vamos ter um mar ainda agitado ao longo de boa parte do próximo ano. Fecha aspas. Silvio Navarro, quero ouvi-lo. Hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal se encontrou com jornalistas para fazer um balanço de 2024 e falou mais uma vez sobre o inquérito das fake news, havia dito que ele seria encerrado e agora diz que, apesar de incomum, ele foi muito necessário para manter a instituição, a democracia no Brasil e, pelo visto, não tem prazo para acabar o inquérito, que vai completar 5 anos, já completou 5 anos em março. Olha, ministro Luiz Roberto Barroso conversou com jornalistas, a Revista Oeste estava lá com o nosso repórter em Brasília, Christian Costa. Quando ele diz que trata-se de um inquérito incomum, é evidente que é. Um inquérito que parte para o seu 6º aniversário em 2025 não pode ser comum. É sinal de que não chegou a lugar nenhum. Esse foi um inquérito ilegal, aberto de ofício pelo então presidente da Corte, Dias Toffoli, e entregue ao novato, na época, no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes. Também recordo aqui que a Revista Oeste publicou uma entrevista com o ex-decano, naquela época, Marco Aurélio Mello, logo depois que ele deixou o Supremo Tribunal Federal, e ele disse que, na casa de Luiz Roberto Barroso, Toffoli confidenciou a ele, Marco Aurélio, e disse: decano, fiz algo que o senhor não vai gostar. Abri um inquérito de ofício e entreguei ele sem sorteio para o ministro Alexandre de Moraes. E nessa mesma entrevista, Marco Aurélio Mello disse para a Oeste: prevejo tempestades. Não foi o único veículo que fez essa entrevista. Ele falou para veículos internacionais, estrangeiros. Disse: vem tempestade por aí quando Alexandre de Moraes assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Deu no que deu. O Brasil já conhece essa história. Quando ele diz que ações penais devem inundar a Suprema Corte a partir do próximo ano, com base nesse inquérito, que é um inquérito, segundo ele, incomum, ilegal e, digo mais, um inquérito que não chegou a lugar nenhum. Porque se tivesse alcançado algo, já teria produzido, por exemplo, prisões, já teria dado satisfação à sociedade sobre qual é a máquina de fake news que existe no Brasil há 5 anos. Nunca chegaram a lugar algum. Simplesmente foi uma guilhotina instalada na Praça dos Três Poderes para punir um espectro político brasileiro à direita. E também funcionou em comunhão, conjuntamente com o TSE, por conta do cargo de Alexandre de Moraes, do posto como presidente do TSE, para macular o certame eleitoral. Tirar de cena e atrapalhar a corrida eleitoral, porque puniu, aplicou multas, cerceou o debate, todos os perfis de direita. Por fim, provavelmente, com base num avanço dessa discussão sobre o marco civil da internet, algo possa sair a partir daí que empurre esse inquérito de vez para uma gaveta. Acredito eu que a finalidade do Supremo Tribunal Federal é só censurar e amordaçar as redes sociais. Quando eles conseguirem isso, aí sim eu acho que os inquéritos vão para a gaveta. Talvez o 8 de janeiro continue por mais um tempo, porque eles precisam dessa narrativa. E defendeu o Cesare Battisti. E dizia que o Cesare Battisti era perseguido pela ditadura italiana. A Itália nunca teve ditadura depois do Mussolini
e conseguiu, de maneira exemplar, combater simultaneamente a máfia e terroristas, grupos terroristas. Tiveram um primeiro-ministro assassinado ali e não houve nenhuma quebra do sistema democrático, do sistema legal. Então aí me vem agora dizer que aqui não é ilegal, não é absurdo o que está acontecendo, é simplesmente atípico. Atípico não quer dizer nada. É uma palavra, é o vento. É o jeito que usa o repertório vocabular, que é grande, dele para enganar as pessoas e não engana ninguém. Não engana ninguém. Ele foi muito mais tolerante aí com o João de Deus, que é um estuprador compulsivo. Nunca se desculpou por ter dito que o João de Deus extrai o que temos de melhor. Ele disse isso. Agora é o seguinte, eu só proponho a você que nos acompanha o seguinte: o que é que você acha de um processo em que o sujeito abre, o processo se apresenta como vítima, ele investiga, ele não permite que o advogado da vítima, real, vítima da perseguição do Supremo, não permite que o advogado tenha acesso aos autos, saiba o que está acontecendo. Quer dizer, ele é a vítima, o Alexandre. Ele conduz o inquérito, ele apura, ele usa a polícia a seu favor, ele julga, ele condena e julga o recurso que o advogado consegue fazer chegar a ele para confirmar a própria sentença. Se você apresentar esse caso em qualquer tribunal do mundo, qualquer corte suprema do mundo, se apresentar um caso desses, o cara primeiro não vai acreditar, um juiz da Suprema Corte americana, por exemplo, que isso aconteceu. Segundo, o que você faria? A gente pergunta para ele. Está anulado. É tudo isso. Esse não é papelório agora porque é virtual, né? Está aí tudo digital. Esse monstro, esse monstrengo jurídico que construíram, está condenado à morte. Não vai valer nada. Agora lida com vidas humanas, são centenas de pessoas aterrorizadas, perseguidas, punidas por um crime que não existiu, por um processo e uma investigação ilegal, um inquérito que compromete para sempre a história do Supremo, e me vem um presidente que entende sim que isso está acontecendo para dizer que foi só atípico.